Fala animais, bem-vindos a mais um vídeo do Fala Animal aqui na Hora Suave. Hoje ainda em ritmo de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, falando dos grandes encontros do Homem-Aranha com o Doutor Estranho. Antes de começar, vale lembrar que algumas pessoas até estranham o Doutor Estranho estar no filme do Homem-Aranha, porque eles não são heróis tão próximos, mas eles dividem uma coisa muito importante, os mesmos criadores. Eles foram criados pelo Stan Lee e o Steve Ditko, que são uma dupla ainda mais explosiva do que Stan Lee e Jack Kirby, porque a gente sabe que o Kirby e o Lee tiveram suas diferenças, mas o Lee e o Ditko realmente brigaram ao ponto deles produzirem por alguns anos o Homem-Aranha sem se falarem. Mesmo assim, o Lee sempre deu o crédito devido ao Ditko, que foi quem teve a ideia do Doutor Estranho. E foram os dois que produziram o primeiro encontro entre Aranha e Estranho em 1965, no segundo anual de Amazing Spider-Man. A história é bem simples, bem no clima das histórias da época, que quando algum herói se encontrava com outro, algo que ainda não era tão comum, sempre se tinha uma ameaça do núcleo de cada um. Então nessa história o místico Xandu quer roubar um artefato mágico e para isso ele controla alguns criminosos comuns que entram mais no âmbito do Aranha. Não é uma história muito memorável, mas tem um detalhe que faz lembrar agora o trailer do novo filme do Aranha. No fim da história, como o Xandu ainda é uma ameaça, o Doutor Estranho simplesmente apaga a memória dele. Essa história foi republicada mais recentemente no Brasil em 2019 pela Panini na segunda edição de Homem-Aranha, edição definitiva. O segundo encontro aqui da nossa lista aconteceu em 1976, nas páginas de Marvel Ten-Up 48 a 51, escrita pelo Bill Mantlo e desenhado por Sal Buscema. E aqui o encontro é um pouco maior, porque envolve o Aranha, o Doutor Estranho e o Homem de Ferro. A trama envolve um vilão chamado Aparição, que supõe-se que pode ser o irmão da capitã de polícia Jean DeWolf. Como ele foi dado como morto há muitos anos, o Aranha recorre ao Doutor Estranho para tentar provar que não é ele. No fim das contas, envolve toda a família DeWolf, o Doutor Estranho acaba usando os poderes de hipnose de novo. O interessante é ver três personagens tão diferentes agindo juntos, e para mim tem um gostinho especial, porque foi uma das primeiras vezes que eu li uma história com o Doutor Estranho e, sem dúvida, foi o primeiro encontro com o Aranha que eu li. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em Teia do Aranha, número 73, em 1995, pela editora Abril. A próxima da lista vem para quase anular o primeiro, mas é uma história inédita no Brasil. Ela saiu em 1998 no especial Untold Tales of Spider-Man Stranger Encounter, que era um especial derivado da revista Untold Tales of Spider-Man, que era um retcon gigante com histórias sempre nos primeiros dias do Aranha. E por isso mesmo aqui é mais um retcon, pois mostra uma outra versão do primeiro encontro entre os personagens. O roteiro é do Kurt Busiek e do Roger Stern, e a arte é do Neil Volks. Embora a edição seja inédita no Brasil, vale lembrar que Untold Tales foi publicado no Brasil, a mensal, como Arquivos Secretos do Homem-Aranha. De novo, a trama envolve criminosos comuns tentando roubar um artefato mágico, só que dessa vez eles trabalham para o Barão Mordo, e o artefato é uma lanterna que até levanta suspeita se não é aquele objeto, aquele artefato místico que está no trailer do novo filme do Homem-Aranha. A parte interessante aqui é que o Doutor Estranho recorre ao Homem-Aranha, pede ajuda dele, e a gente vê os poderes deles funcionando juntos, porque o Doutor Estranho consegue, com um feitiço, manipular o sentido de aranha para ele poder rastrear a lanterna mística. Em certo ponto da história, o Jonah Jameson, Flash Thompson e outros coadjuvantes são arrastados para uma dimensão sobrenatural, e o Homem-Aranha, vendo isso, vendo como eles ficaram assustados, pede pro Doutor Estranho, olha só, apagar a memória deles de novo. É bem recorrente, pelo visto, mesmo que o Jameson, nessa viagem para outra dimensão, tenha reconhecido o Aranha como herói. Pulando para 2003, a gente está no meio da fase do J. Michael Straczynski escrevendo o Aranha, e ele usa o Doutor Estranho várias vezes, o que acaba culminando no famoso feitiço que acabou com a memória de todo mundo sobre a identidade secreta do Aranha. Mas a ideia aqui é falar de histórias boas, então a gente não vai falar dessa. Em 2003, em Amazing Spider-Man 57, 58 e 500, eu sei que é confuso, mas é um negócio da Marvel ficar indo e voltando em numerações antigas, tem uma história que o Dormammu e seus acéfalos atacam
Nova York, e envolve vários heróis enfrentando essa invasão, e é no dia do aniversário do Peter Parker. Então, enquanto os heróis enfrentam os acéfalos, o Doutor Estranho vai enfrentar o Dormammu tentando fazer um feitiço para devolver todos para a dimensão negra de onde eles vieram. Só que o Aranha se mete no meio dessa briga e atrapalha o feitiço. Qualquer semelhança com o trailer do novo filme não parece ser mera coincidência. O feitiço dá errado, o Doutor Estranho e o Aranha ficam fora do espaço-tempo, e o Aranha passa por uma jornada pela vida dele, voltando a momentos chaves, grandes lutas com inimigos clássicos e até uma versão futura dele antes que o Doutor Estranho possa normalizar as coisas. Com tudo concluído, o Doutor Estranho dá um presente pro Peter, que é uma caixinha suspeita também. Hoje a gente tá falando muito de caixinha, mas é uma caixinha pequena que o Peter mais tarde abre e é uma manifestação do Tio Ben. Ele tem a chance de conversar com o falecido Tio Ben por 5 minutos. É uma história bem legal, a melhor parte do Doutor Estranho nessa fase do Straczynski, que eu acho que fundamenta a relação deles daí em diante. Que eles ficam um pouquinho mais próximos e o Aranha passa a pedir muita ajuda do Doutor Estranho a partir daí. A última vez que essa história saiu no Brasil foi ano passado pela Panini em Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha número 4. Para finalizar, a mais diferente de todas, para começar, enfim, é uma história num gibi do Doutor Estranho. Saiu em Doctor Strange 390 de 2018 e não envolve nenhuma batalha e nenhum super vilão. Escrita pelo Donny Cates e desenhada pelo Freeze Irving, essa história se passa numa época bem conturbada do Doutor Estranho, que a magia da Terra estava quase acabada, ele perdeu parte dos poderes, foi substituído pelo Loki como Mago Supremo, e o Homem-Aranha decide fazer uma visita como amigo, para ver como ele tá, eles têm uma conversa legal, e tem um momento muito engraçado, porque o Doutor Estranho acha estranho que alguém vai visitar ele como amigo. Afinal de contas, os super-heróis só vão pedir favor pra ele sempre. Não foge tanto, que o Peter acaba pedindo pra ter uma conversa com uma aranha, com um animal aranha, mas não era o foco mesmo. Ele queria ver como o Doutor Estranho tá, e eles têm uma conversa bem legal, que demonstra uma preocupação de amigo um pelo outro, que, ao meu ver, é inédita antes ou depois. E ainda tem o cachorro fantasma falante do Doutor Estranho, o Betsy, mostrando um grande fã do Homem-Aranha. Sem dúvida, uma história fora da caixinha. E que pra mim é a melhor de todas nessa lista, justamente por não cair na mesmice. A Panini publicou essa história em 2019 em Doutor Estranho número 2. Aqui a ideia foi só destacar algumas das histórias mais importantes, mais marcantes, ou simplesmente as melhores mesmo, do Aranha ao lado do Doutor Estranho. Existem muitas outras, é claro, afinal os personagens estão aí há 60 anos cruzando caminhos. Se você tem outra para citar, uma outra que você gosta, deixa aí nos comentários. A gente quer conversar também, não é só destacar essas 5 e esquecer do papo. Mas lembre-se também de se inscrever no canal, clicar no sininho para saber quando tem vídeo novo e deixar seu like. E até o próximo vídeo.